Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E mais uma vez eu venho trazer um vídeo aqui para vocês intitulado Comentando os Comentários. E hoje eu quero comentar, não só ler para vocês, né, mas comentar também o comentário aqui da irmã, deixa eu abrir aqui o canal dela, da irmã Andréia. A irmã Andréia tem um canal intitulado Experiência com Cristo. Já quero agradecer a irmã Andréia. Irmã Andréia, a paz do Senhor. Estou aqui comentando seu comentário, viu? Que você deixou no meu vídeo. Estou aqui mostrando aos irmãos o seu canal. Para quê? Para que, se eles tiverem alguma dúvida com relação ao seu testemunho que você deixou aqui no seu comentário, eles possam entrar em contato, tirar alguma dúvida, lhe perguntar alguma coisa, ok? Então, gente, está aqui o canal da irmã Andréia, né? Que tem por nome Experiência com Cristo Jesus, ok? E a irmã Andréia veio aqui no meu vídeo, no último vídeo que eu gravei, no ano de 2023, tá? Também comentando os comentários, e ela deixou aqui um comentário, um testemunho em forma de comentário, gente. E por que que eu acho importante narrar para vocês o que a nossa irmã deixou aqui para nós? Porque ela vem falar sobre uma experiência que ela teve no inferno, ok? E tem um vídeo aqui no meu canal, eu estava olhando ainda ontem, que alguns irmãos deixaram comentários lá nesse sentido, né? No vídeo que eu postei sobre um testemunho no inferno, que uma irmã enviou para mim. E as pessoas comentando assim, deixando comentários tipo: ah, eu não acredito nisso, tem muita gente indo no inferno, se ela foi no inferno porque ela não ficou por lá, se ela foi lá, então é porque é um aviso de que é pra lá que ela vai, mentindo desse jeito. Então, gente, muitas pessoas dizendo que não acreditam, que não creem, que essas pessoas são mentirosas, que elas estão mentindo, né? Pessoas que dizem que não tem condição, Deus não ia mostrar isso pra alguém. Aí outras dizem que não tem ninguém no inferno. E, gente, pelo amor de Deus, é necessário a gente entender que uma pessoa que diz que teve experiência no inferno, nem sempre ela sabe explicar. Quando ela diz assim, eu fui no inferno, pode ter sido uma gama de coisas que aconteceu com ela. Pode ter sido simplesmente que ela viu alguma coisa e ela teve sensação de que ela estava naquele lugar, mas na verdade ela não estava naquele lugar. Pode ter sido Deus mostrando como é que vai ser com aquelas pessoas ali no inferno. Pode ser que realmente não tenha ninguém ainda sofrendo, eu não sei. Eu creio que sim, porque existem passagens na Bíblia que faz a gente entender isso, ok? Existem passagens no livro de Ezequiel, por exemplo, né, que eu não vejo ninguém falar sobre isso, mas existem passagens no livro de Ezequiel onde a palavra de Deus nos diz que Faraó já está lá, o exército dele já está lá e já está sofrendo, né? Porque a gente sabe que no Antigo Testamento a palavra sepultura, né, também é sinônimo de perdição e de inferno, né? Mas por várias passagens, não só essa, mas por várias outras, eu creio que sim, já há pessoas sofrendo. Não sei se é no inferno, mas é num lugar onde elas têm que ficar para esperar o julgamento. Assim como o Senhor tem um lugar preparado para que as pessoas salvas, os santos, fiquem até que chegue o tempo determinado, né, delas irem para o lugar definitivo, o lugar eterno, ok? Então sim, eu creio que eu, Ângela Gabriel, por mim mesma, pelo que eu já estudei da Bíblia, e pelo que Deus tem falado comigo, e isso é particular, estou falando que é particular, não estou querendo aqui convencer ninguém, mas eu creio sim que já há pessoas sofrendo, já há, porque eu também já tive algumas revelações nesse sentido que o Senhor me deu. Mas verdade é que muita gente não acredita. Inclusive algumas pessoas disseram assim, não, uma pessoa disse assim, eu não acredito nesse testemunho porque a pessoa falou que o diabo tem chifre. E o diabo não tem chifre. Gente, perdão, tô gripada. Meus irmãos, como é que o fato de o diabo ter chifre ou não vai te fazer acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa?
Deixa eu falar para você, existem demônios tão terríveis, tão horrorosos, das mais variadas maneiras que você nem pode imaginar. E se eles são assim porque eles perderam a imagem e semelhança de Deus, não deve ser coisa bonita, né? Se eles são assim, imagina o próprio. Como é que não deve ser? Existem demônios, irmãos, de 2, 3 metros de altura, né? Enormes, fortes. É assim, da forma que a gente vê, é a forma que ele se apresenta, é a forma, talvez, que o Senhor permite que a gente veja. Não sei, a gente não pode dar um ponto final nas coisas espirituais, mas, né, nós temos experiências com Deus. Nós que temos experiências com Deus, gente, podemos testificar essas coisas. Existem demônios, eu posso dizer para você, que existe um demônio, que esse é um dos demônios de ira. Ele é assim enorme, deve ter mais ou menos uns 3 metros, muito forte. Ele tem da cintura para cima, ele é homem, e da cintura para baixo ele é assim, tem 2 pés, pernas peludas, e no lugar dos pés são cascos de cavalo. Esse é só uma das coisas que eu sei, e outras coisas que eu já vi também, que você nem pode imaginar, mas eu quero dizer uma coisa para você, não importa se o inimigo tem chifre ou se não tem, ele pode se apresentar com chifre algumas horas e depois sem chifre, porém é terrível, né? É terrível. Outra coisa que as pessoas costumam também falar pra gente é o seguinte: eu não acredito que existem pessoas sofrendo no inferno, né? Porque o diabo e seus anjos estão no inferno para sofrer. Foram condenados para ir para lá para sofrer. E não para bater nos seres humanos. E não para castigar os seres humanos. Porém, gente, vamos pensar um pouquinho. Calma que já já vou começar a narrar o testemunho da irmã Andréia, tá? A gente tem que pensar o seguinte. A palavra do Senhor diz que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, não para o ser humano, né? Porém, como o ser humano peca, se distancia de Deus, rejeita o perdão, rejeita a salvação, quando ele morre, ele vai para onde? Quando ele partir dessa para a eternidade, para onde é que ele vai? Se só existem 2 caminhos, 2 lugares. Se ele não pode ir para o lugar, né, que é reservado para o Senhor, que Jesus disse que são as moradas que ele foi preparar para os santos, se o ser humano que rejeitou ao Senhor não pode ir para lá, para onde é que ele vai? Né? Ele vai para o lugar que foi destinado para os rebeldes. Porque ele se fez a imagem e semelhança do diabo. Porque ele se fez mentiroso. A Bíblia diz que quando a gente mente, a gente se faz filho do diabo, né? Então, se uma pessoa que segue as atitudes do diabo passa dessa para melhor, deixa esse plano, onde é que ela vai? Vai para onde está o seu pai, né? O pai da mentira, o pai do engano, o pai da rebeldia. E onde é que ele está? Num lugar de perdição, gente. Lógico, né? Agora, eu não sei se os demônios e o diabo estão sofrendo agora, mas a Bíblia diz que futuramente, quando eles forem lançados no lago de fogo, eles vão sofrer eternamente. Mas agora, eu acho que eles estão nas trevas exteriores, sim. Estão sim. Aí o homem passa desse plano, morre, chega o fim da sua vida, morre em rebeldia, em mentira, em engano, em pecado, e vai para onde está o seu pai, que também é um lugar de castigo. Aí o ser humano chega lá nas moradas que foram feitas para o diabo e para os seus anjos. Você acha que o diabo e seus anjos que odeiam o ser humano, né? Odeia o ser humano, vai fazer o que com esse ser humano? Você acha que vai fazer o quê? Claro que vai castigar, claro que vai descontar a sua raiva e o seu ódio de Deus no ser humano. O diabo e seus anjos já fazem isso aqui na terra, já descontam a sua raiva e o seu ódio de Deus em nós, que somos os filhos. A imagem e semelhança de Deus. Porque para nós, ainda, enquanto nós estamos vivos, ainda há chance para nós nos salvarmos, né? Mas para o inimigo, para o diabo e seus anjos, não há mais chance. Eles já estão condenados. Então eles odeiam a humanidade, odeiam o ser humano. E se o ser humano vai parar nessas trevas onde estão o diabo e seus anjos, os demônios, você acha que o diabo e os demônios vão querer ser amiguinhos dos seres humanos? Não. Esse é o motivo pelo qual os seres humanos são atormentados pelo diabo e pelos seus anjos. Lá, nesse lugar de perdição, nessas trevas, né? No inferno. Vamos assumir que seja assim. Assumindo que seja assim. Eu estou supondo, gente. Tá?
Eu estou supondo. Vamos assumir que a coisa seja assim. Se o homem chegar lá, né, foi de bobeira, porque não aceitou a salvação, foi parar lá nesse lugar de perdição de bobeira e chega lá e encontra o demônio, você acha que os demônios vão ser amiguinhos do ser humano? É claro que não. Eles vão maltratar muito até quanto eles puderem, certo? Então isso aqui é só um pensamento, só uma reflexão, gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A noção do inferno foi uma das coisas que o Senhor me deu muito cedo, quando eu aceitei a fé, quando o Senhor me salvou, quando eu nasci de novo. Deus me deu, uma das primeiras coisas que Ele me deu foi noção do inferno e do inimigo, para eu saber com quem eu estava lutando. Ok? Contra quem nós lutamos, porque quem luta é o Senhor por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Então, gente, eu, Ângela Gabriel, na minha opinião, o inferno existe sim. E para alguns também, que deixaram alguns comentários nesse sentido, eu quero dizer que eu não acredito que a pessoa fica dormindo depois que morre, não. Não existe isso, não. Não existe o sono da alma, não. A palavra do Senhor diz que para Deus vivem todo e sempre. A gente dorme aqui na terra porque nossa carne precisa descansar, mas o nosso espírito não dorme nunca. Não dorme nunca. Ok? Então, quando nós passarmos desse plano, quando o nosso espírito deixar a nossa carne, ele vai para aquele lugar determinado ficar com Deus e nós estamos acordados. Ninguém vai ficar dormindo, não. Ninguém dorme, não. O espírito não dorme, não. Ok? Então, essa é a minha opinião. São as conclusões que eu cheguei já através dos meus estudos, né, de todos esses anos estudando e pesquisando. É assim que eu creio, mas respeito também quem crê diferente, ok? Você que está aqui no meu canal que crê diferente, eu lhe respeito. Mas vamos passar aqui para o testemunho da irmã. Vou abrir de novo o canal dela aqui, ó. A irmã Andréia, certo? Vai lá, se inscreve no canal da irmã Andréia, conversa com ela, pergunta sobre essa experiência, tira suas dúvidas, tá legal? Que eu tenho certeza que a irmã vai atender você com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, e vocês vão conversar, tá? Mas deixa eu contar o que foi que ela deixou aqui no meu canal. E ela disse assim: Oi, irmã, a paz do Senhor. Certa vez, no início da minha conversão, no ano de 2021, Deus tinha falado que ia me mostrar algumas coisas. E certa noite eu fui dormir. E aí, de repente, caí. Irmãos, eu acho que ela está falando aqui, perdão fazer minha primeira interrupção, mas eu acho que ela está falando aqui daquela sensação que a gente tem, claro, né, quando está caindo. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti enquanto eu estava dormindo, é terrível. Sensação de que a gente tá caindo num buraco que não tem fundo. Nossa, é uma agonia. Eu já senti isso. Mas vamos continuar. Ela diz: de repente caí. Me via no meio da rua, conversando com algumas pessoas. E daí olhei. E distante, né, longe de mim, vinham 2 homens correndo na minha direção. Mas numa velocidade muito rápida, fora do normal, né? Fora do comum. E eles me pegavam pela cintura e saíam correndo comigo em direção a algum lugar. E quando percebi que aquela velocidade não era a velocidade de um ser humano normal, e sim que se tratava de algo espiritual, eu comecei a tentar me soltar. E eu me balançava, me sacudia até cair no chão. E eu não conseguia falar, mas somente em pensamento, um dos homens me olhou e disse que iríamos ali. E ele continuava naquela velocidade. Em poucos instantes, chegamos em determinado lugar e eu fiquei de pé. Ele me olhou e falou comigo através da mente, que era para eu ir adiante, que tinha um homem me esperando. Aí eu olhei e vi fogo refletido em uma parede. Então, no sonho, lembrei que uma pastora tinha me dito que Deus ia me levar até o inferno. Gente, pausa aqui.
Então, pelo que eu estou entendendo do comentário da irmã, isso aqui foi o cumprimento de algo que o Senhor já tinha dito que ia acontecer com ela, né? Antes dessa experiência, Deus havia usado uma irmã, uma pastora, que a irmã fala aqui, né, que era uma pastora, para dizer a ela que o Senhor iria levá-la até o inferno. Então essa experiência foi cumprimento do que o Senhor falou, né? Não foi algo à toa, não foi algo aleatório. Isso é importante, irmãos. Bom, mas ela continua. Foi quando vi um homem vestido de túnica branca e longa até os pés, e com cabelo curto na altura dos ombros. E eu perguntei para ele, para onde iremos? Né? Para onde iremos? Ele passou na minha frente e começou a caminhar, e eu ia andando atrás dele. Então, chegamos e paramos num longo corredor que dava acesso a um lugar que descia para algum outro lugar. Só que naquele momento eu sabia que se tratava de um sonho espiritual. Então, no sonho, ela tinha noção de que aquilo era um sonho espiritual. Aí ela continua. Foi quando eu parei e observei que tinha uma fila de muitas pessoas, homens e mulheres, mas eles não conseguiam me ver. O tempo inteiro chegavam pessoas naquele lugar. E foi quando aquele varão de branco me falou. E apareceu um homem, e o varão de branco me falou, olha para o pulso dele. E eu vi uma pulseira no pulso e no pescoço. E o homem de branco me falava, filha, diz ele que me serve, mas eu o condeno. Ele é general na terra. E aquele homem desaparecia da minha frente. Gente, pausa aqui. Muitas pessoas vão dizer assim, o quê? Não, é motivo de escândalo isso, né? Uma pulseira, um cordão, não é motivo de uma pessoa ir parar no inferno. Mas, gente, não é tão simplório assim. Isso pode querer dizer muitas coisas, tá? Tem que interpretar. Dependendo da pessoa que está usando a bijuteria ou o adorno, pode querer dizer muita coisa. Pode querer dizer que a pessoa tem uma vaidade tremenda no coração. Pode querer dizer que ela colocou aquilo acima de Deus. Pode querer dizer que ela tem outros problemas advindos daquilo. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa tão simples, tá? Para você que já vai julgar e já vai dizer assim, não acredito que uma pulseira joga ninguém no inferno. Não, não é assim. Realmente, um adorno não tem o poder de jogar ninguém no inferno, gente. Perdão. É algo mais profundo do que isso. Tá? E eu acho que quando o Senhor quer que a gente saiba dessas coisas, Ele quer que a gente se examine. Né? Ele quer que a gente se examine. Então, assim, cada um que tem que saber o que é que lhe prejudica a sua vida espiritual, o que é capaz de lhe afastar de Deus, ou não. Eu conheço pessoas que são capazes de usar adorno, né? Usam joias e servem a Deus, mas isso não impede delas servirem a Deus. Elas servem a Deus com joias ou sem joias. Se for preciso tirar, ela tira. Mas eu já conheço outras pessoas que são apegadas, têm joias valiosas e não saem, não dá um passo na rua se não tiver adornada e maquiada, entendeu? Pessoas que jamais vão deixar que ninguém veja ela se ela não estiver muito bem apresentável. Então isso aí já me indica algum problema. Certo, gente? Né? Tem pessoas que isso tem um reflexo pra dentro da pessoa, tá entendendo? Reflete, mostra outros problemas, como vaidade, como arrogância, como superioridade, enfim, coisas que desagradam ao Senhor, porque o crente ele tem que ser humilde, ele tem que ser manso, e humildade, gente, não é ter nada não, humildade não é ser pobre, humildade não é ser pobre, tá? É outra coisa. Mas enfim, só pra tentar mostrar pra você aqui, que um adorno não é um simples adorno, ele causa alguma coisa no ser humano, tem um motivo pelo qual Deus, ele falava contra alguns adornos no Antigo Testamento, ok? Se você procurar, você encontra, eu tenho até um vídeo sobre isso aí no canal, né, analisando algumas falas de Deus sobre os adornos do Antigo Testamento e como ele fazia o mal, causava mal, né,
faziam parte daquele sentimento de superioridade que alguns hebreus tinham antes que viesse a destruição sobre eles, tá? Fazia parte da rebeldia ali contra Deus, da revolta que eles estavam naquele momento da história do povo de Israel contra Deus. De forma que até isso o Senhor mandou eles tirarem. E tinha alguns adornos, tinham alguma ligação com alguns deuses, que não eram deuses, né? Mas alguns deuses daquela época tinham alguma ligação. E aí o Senhor condenava. Mas a nossa época é diferente e a gente precisa analisar direitinho. O que eu tô falando é isso, tem que saber analisar, tá? Não é uma interpretação fácil. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Em seguida, aparecia uma jovem. Perdão, gente, minha garganta não tá boa. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer vídeo, né? Vai passar. Vai passar, né? Vamos lá. Em seguida, aparecia uma jovem. Ela ria como se estivesse desapercebida. E o Senhor falava para mim, olha para as mãos dela. E vi as unhas dela pintadas de esmalte preto. E ele dizia, olhe para a boca dela. E eu olhava e via a boca dela com batom vermelho. E o Senhor me disse, eu a condeno por isso. E ela desaparecia. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez. Alguém aqui com certeza vai nos comentários e vai dizer, um batom é capaz de levar alguém para o inferno. Existe, gente, tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Tanta coisa. Um dos aspectos mais importantes que eu acho, e é o que eu vou abordar aqui com você, é que maquiagem, ela muda a identidade da pessoa, e eu não gosto por isso. Sabe, a minha filha, ela sabe fazer maquiagem muito bem. E uma vez eu deixei que ela me maquiasse. Quando ela terminou de me maquiar, eu olhei no espelho e eu não me reconheci. E como eu não tenho, né, o hábito de fazer isso, eu fiquei com muito medo. Eu olhei no espelho e disse, nossa, isso aqui não sou eu. E eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de mim. Eu gosto da minha pele, com as marquinhas que ela tem, com as manchinhas que ela tem. Né? Eu olho para as minhas mãos e eu digo, nossa, como meus dedos são lindos. Como minha cor é linda. Gente, eu me amo. Eu me amo, mas no sentido, né? Isso é normal, viu? A palavra do Senhor diz, ame o próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar primeiro. Mas eu me amo no sentido de olhar para mim e achar lindo aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor fez. Deus nos fez, irmãos, tão bem feito. Né? Então eu amo os meus membros, eu amo a cor da minha pele, o jeito que o Senhor me fez. E se eu fosse escurinha, eu me amaria também. E se eu fosse amarela, igual um oriental, né? Eu me amaria também, porque eu olho pra mim e penso assim, nossa, Deus me fez assim, e olha como Ele fez tudo perfeito. Eu gosto dos meus olhos assim, sem maquiagem por cima, sem ter que puxar pra poder mostrar ou fingir que eles são maiores do que realmente eles são. Eu nunca vou pintar minha sobrancelha, nem tatuar minha sobrancelha pra tentar fazer com que ela fique mais larga do que realmente ela é, porque eu gosto do desenho da minha sobrancelha. E eu fazia sobrancelha um tempo da minha vida, fiz por muitos anos, e depois que eu parei de fazer, quando eu vim pra Jesus, né, ela tava assim, fininha, rala, e depois de muitos anos de oração, e eu cuidando, e eu pedindo ao Senhor que ela voltasse ao normal, ela tá voltando. E está voltando a nascer realmente os pelos, né? E ela tá ficando cheinha como ela era antes, do jeito que eu gosto. Então eu não quero modificar nada em mim. E a maquiagem, ela modifica isso com muita violência. Depois de uma maquiagem bem feita, gente, você não reconhece a pessoa. Então eu acho que Deus não aprova isso. Deus não quer isso pra nós. Também eu não vou dizer pra você que maquiagem leva pro inferno. Irmã, mas a irmã acabou de ver aqui que o batom leva pro inferno. Como é que você diz que não leva pro inferno? Gente, mais uma vez, tudo passa pelo coração. Tudo passa pelo coração. Não vou condenar ninguém. Eu não sou Deus. Nem esse é o meu objetivo, nem meu dever aqui, não. Eu não tô aqui pra condenar ninguém, não. Não tô, não. Entendeu? Mas eu quero só mostrar pra você como é que eu entendo isso aqui que a irmã tá falando. Sabe? Porque tem pessoas, gente, que viram escravas disso. Né? Elas começam a se maquiar, começam a amar aquela pessoa que não é elas,
e ficam refém disso, ficam escravas disso. Entendeu? E é uma escravidão, porque você só pode se maquiar para começo de conversa se você tiver muita maquiagem. Todo dia, para você sair na rua maquiada, assumir aquele personagem que você se transforma toda maquiada, tem que ter muito dinheiro, gente. E aí quando você começa a comprar maquiagem, você quer maquiagem boa, você não quer porcaria não, você quer coisa de marca, coisa boa. E aí você fica escrava disso também, refém disso também. Deus não quer isso pra gente, gente. Isso é bagagem do mundo. Ok? Então pessoas que são escravas disso se afastam cada vez mais de Deus. É perigoso. Não estou dizendo que todo mundo se maquia e vai pro inferno, não, gente. Passa pelo coração. E a gente não é capaz de ler o coração das pessoas. O que eu estou dizendo aqui é que eu acho que é uma coisa perigosa. É um modo de escravidão que para quem já é livre em Cristo Jesus, não quer nenhum tipo de escravidão. Então tem coisas sim, irmão, que são características de pessoas pecadoras. Tem coisas sim que são características de pessoas que não encontraram Jesus, que não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Tem coisas sim que são características de pessoas que ainda precisam se libertar. Porque o Senhor Jesus, ele nos preenche. Quando o Senhor Jesus nos preenche, quando a gente nasce de novo, a gente não tem mais a necessidade de provar nada pra ninguém, de tentar ser melhor do que ninguém, de tentar ser uma coisa que a gente não é pra impressionar os outros. Entendeu? Mas, enfim, é assim que eu entendo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Para aqueles irmãos que vão dizer que não gostam muito quando eu interrompo, né? O testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Eu criei esse quadro, comentando nos comentários, para que eu pudesse falar e dar minha opinião nos testemunhos, tá bom? Então quando você vê o vídeo comentando nos comentários, você já sabe que eu vou comentar. Então se você não gosta, passa logo direto, tá bom? Mas vamos lá. Ela continua. A gente tá na experiência da irmã Andréia, tá? Experiência que ela teve no inferno. Aí ela continua dizendo assim: quando eu entendi que aquelas pessoas estavam descendo para o inferno, eu tentava falar com elas. Tentei falar com uma mulher, mas ela não me escutava. Foi quando o Senhor me mandou seguir. Aí começamos a descer para algum lugar. Eu sentia medo, mas ao mesmo tempo sentia segurança. Foi quando de repente me dei conta que o meu filho estava de mãos dadas comigo. Na época, ele estava com 9 anos de idade. Meu Deus. Aí eu entrava em desespero, imagino. Olhei para um daqueles varões e falei: ele não pode ver, ele vai ver? E ele balançava a cabeça dizendo que não. Quando cheguei no lugar para onde estávamos descendo, senti um cheiro muito ruim. Cheiro de dente podre, um cheiro insuportável. E calor, muito calor. E ela nem enfatizou, irmão, dizendo que era muito calor, mas eu estou enfatizando. Sabe por quê? Porque dos testemunhos que eu escuto de pessoas que foram para esse lugar, tiveram uma experiência lá, elas dizem que é muito, muito, muito calor. Tanto calor que elas chegavam um momento que elas nem acreditavam que elas ainda estavam vivas respirando, porque era impossível alguém estar respirando num calor daqueles. Isso é o que diz também o autor do livro 23 Minutos no Inferno, que inclusive tem aí na internet se você quiser ouvir, tá? Foi uma experiência que marcou a vida de um homem, né? Depois que ele teve essa experiência, irmão, para quem diz que experiência no inferno é mentira, essa experiência que esse homem teve, foi um americano. Mudou toda a vida dele. Ele parou de trabalhar, parou de viver para poder correr o mundo inteiro, começar a correr o mundo inteiro falando daquela experiência dele, avisando as pessoas que o inferno é real e que elas não vão para lá. Aí eu pergunto para você, alguém vai parar a sua vida por causa de uma mentira? Não, porque desde que ele começou a correr o mundo contando isso, ele não ganha dinheiro, não ficou mais rico nem mais famoso por isso. Ele ganha, às vezes, afrontas, insultos. Uma pessoa vai parar a sua vida para ficar ganhando afrontas e insultos? Não, ele está preocupado com as almas. Ele ficou tão assustado, tão espantado, tão chocado com o que ele viu lá, tão convencido de que o inferno é real, é verdadeiro, está preparado para o diabo e seus anjos, como a Bíblia diz, e para o homem pecador que for para lá. Ele está tão convencido disso
né? Que ele não quer que ninguém vá para lá. E ele dedica hoje a sua vida a isso. A convencer as pessoas que o inferno é real e que elas não vão para lá. Gente, não há dúvida de que essa é uma missão que foi o Senhor que deu a ele. Tá? Eu tenho esse livro, mas ele tá aí narrado na internet. Vá lá na internet, bote assim, 23 minutos no inferno. E você vai ouvir a experiência desse homem. Irmão, não é mentira, é verdade. É verdade, tá certo? Vamos continuar. E ele é um desses que diz que o calor lá é tão insuportável, que chega um momento que a pessoa não acredita que ela ainda possa estar existindo ali. Aquela temperatura. Ok? Mas vamos lá. Gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas a nossa irmã Andréia continua. Ela diz assim: entrei em desespero, porque eu sabia que meu filho estava de mãos dadas comigo. Olhando em volta, a primeira coisa que vi... Deixa eu voltar um pouquinho. Ela fala do calor e depois diz que entrou em desespero, porque ela sabia que o filho dela estava de mãos dadas com ela. Isso quer dizer o quê, irmãos? Olha a interpretação. Isso quer dizer o quê? Na minha interpretação, né? Na minha interpretação, ela quer dizer: o calor estava insuportável. E eu estava desesperada, porque o meu filho estava do meu lado. Ele estava passando por aquilo também, sentindo o calor. Né? E, gente, não tem nada que aflija mais uma mãe do que saber que o seu filho está sofrendo. Ok? Então é assim que eu estou interpretando essa parte aqui. Eu acho que ela não falou, mas eu estou dizendo aqui que eu entendi isso. Eu acho que era isso. Mas ela continua. Olhando em volta, a primeira coisa que vi foi um lugar, um centro comercial onde estava escrito Mega Sena. Ali, lembrei que pessoas falavam que Jesus não se agradava de jogos. Ponto. Depois olhei e vi uma criança, uma menina. E aqui muitas pessoas também vão dizer, né? Não, que é isso? Crianças no inferno? Pois é, não sei. Mas ela diz, a irmã Andréia diz: depois olhei e vi uma criança, uma menina. Ela estava no chão se contorcendo de dor, dentro de uma lama preta. A minha visão era ampliada, né? Sentia tristeza no meu coração e vi bares naquele lugar. Irmãos, eu não acredito que há bares no inferno, eu acredito que há a ilusão de coisas ali, de pessoas que tinham aquelas práticas no mundo e quando chegam lá tem aquela mesma ilusão para o sofrimento deles, né? Que vão ficar sempre ali. Então não é um lugar de divertimento, porque tem pessoas que vai ouvir isso aqui e vai dizer: então eu quero ir pro inferno porque eu gosto de bar, e lá tem bar, né? Eu gosto de bar, então não tem problema nenhum ir pro inferno, como muitas pessoas tolas falam. Não sabem nem o que estão dizendo. Não, irmão, no inferno não tem bar para você se divertir, não. É pro seu sofrimento mesmo, viu? Porque bar não é coisa boa, não. Tá? Bar não é coisa boa, não. É escravidão. Isso aqui só quer dizer que a pessoa vai ficar lá escravizada no seu pecado pro resto da vida e não tem mais jeito. Não tem esperança mais de fugir. Porque enquanto a gente está aqui, há esperança. Jesus é a esperança. De uma mudança de vida, de uma libertação. Lá naquele lugar, morre a esperança. Não há mais a esperança. É você e o seu pecado para sempre. Né? Com relação à criança, gente, existe uma idade em que a criança já tem noção. Deus já dá noção à criança do certo e do errado. Tem criança que desobedece sabendo que está desobedecendo. Tem criança que aflige os pais sabendo o que está fazendo. Tem crianças, irmão, que são endemoniadas. Não estou dizendo que toda criança vai para o inferno. Perceba, preste atenção no que eu estou falando. Para depois você não vir me xingar aqui. Mas existem crianças que são endemoniadas. Tá bom? E tem crianças que têm a idade do conhecimento da sabedoria. Tem crianças que sabem o que estão fazendo sim. Né? Depois de certa idade, tem criança que já tem noção do que está fazendo. E ela escolhe fazer o errado, ela escolhe fazer o mal. Ok? Então vamos começar a pensar na coisa assim. Mas continuando. Vou ver se eu não interrompo mais, tá? Daqui pro fim. Perdão. E aí ela continua. Meu filho foi desfalecendo e falava assim comigo: mãe, não aguento esse calor. Eu quero água. E eu falei: por favor, Senhor. E eu lembro que aquele varão de branco que estava à minha frente
e que eu ia seguindo, olhou para mim e falou: aqui não tem água. Meu Deus. Meu Deus. Você já tomou um copo d'água hoje, irmão? Você já percebeu como é bom tomar um copo de água na presença do Senhor Jesus? Que coisa maravilhosa, ter sede de poder tomar água. Glória a Deus. Aqui na terra também tem pessoas que estão doentes, sabia? Não pode tomar água. Dê glória a Deus aí pela sua saúde, porque você não vai parar naquele lugar. Amém? Você não vai passar por esse aperto de estar num lugar super quente e não poder tomar um copo de água. Meu Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa alma, Senhor. E ela continua: eu olhava e via crianças e adolescentes brincando lá de dar tiros. Gente, foi terrível. E flutuou uma jarra de lama. Minha nossa. Então ela estava no calor, morrendo de calor, o filho morrendo de calor, morrendo de sede, não tinha água, mas diante deles flutuava o quê? Uma jarra de lama. Que coisa horrível. Que agonia, que angústia, né? Mas ela continua. Foi quando meu corpo acordou, como se meu espírito caísse dentro do meu corpo físico. E aí ela acordou, né, irmãos? E acabou a experiência. Agora ela vai continuar. Levei meu filho à igreja para ele aceitar a Jesus, porque Deus me mostrou que ele não era mais inocente. Olha aí a questão das crianças novamente. Ela disse que nessa época o filho dela tinha 9 anos de idade, ok? Então olha aí para você pensar, tá? Sobre a questão das crianças. Deus me mostrou que ele não era mais inocente. Meu filho hoje tem 12 anos. Então faz mais ou menos uns 3 anos, né, que ela teve essa experiência. Meu filho hoje tem 12 anos e ele não está envolvido nas coisas de Deus. Eu oro por ele e lembro a ele sempre dessa visão. E quando falo sobre isso, ele enche os olhos de lágrimas. Irmãos, vamos cuidar de nós e dos nossos filhos. E a vaidade condena. Amém? Então, é isso, irmãos, que a irmã Andréia aqui, eu vou abrir para vocês mais uma vez aqui o canal dela, para vocês procurarem aí no YouTube, tá? E tirarem suas dúvidas, porque nós tentamos falar, irmãos, passar algo de outra pessoa, uma experiência de outra pessoa, mas nunca a gente passa como a pessoa realmente poderia passar, né? Porque foi ela que teve a experiência. Então, se você tiver alguma dúvida, falei com a irmã Andréia, ok? Eu tô só narrando. E algumas observações que eu fiz foi de acordo com o que eu interpreto, mas com certeza a irmã Andréia vai poder interpretar muito melhor para você o que você quiser perguntar. Mas, gente, deixa eu falar pra vocês algo antes da gente terminar. Não são poucas as pessoas que têm esse tipo de experiência e não conseguem explicar. Note que ela disse que foi um sonho, mas foi um sonho diferente. A gente sabe quando é sonho, quando é algo diferente. E a verdade, irmãos, é que nós precisamos parar para dar atenção a isso. Não é à toa que a gente tem esses sonhos, essas percepções, né, do mundo espiritual. E quando a gente precisa parar para dar atenção e pelo menos orar para perguntar: Senhor, o que tu quer me dizer? Porque na maioria das vezes essas experiências são particulares. No caso da irmã Andréia, veja que o Senhor permitiu que ela estivesse lá com o seu filho. E depois o Senhor disse para ela que ele não era mais inocente. No mínimo, o Senhor queria que ela estivesse dando mais atenção ao seu filho, ensinasse mais, direcionasse mais, orientasse mais, porque os filhos até maior idade são responsáveis, responsabilidade dos pais. Então cabe aos pais direcionar os filhos para Deus, instruir sobre Deus, ensinar sobre Deus, levar para a casa de Deus, fazer o possível para que ele caminhe nos passos de Jesus. E no meu ponto de vista, essa foi uma das coisas que ficou muito claro aqui, né? Que o Senhor mostrando para ela caminhando no inferno, segurando a mão do filho dela. Ou seja, Deus estava querendo dizer: por onde tu andar, ele vai andar também. Qual é a herança que tu vai deixar para ele? Tu é responsável por essa vida. Ok? Então isso é algo que ficou muito claro para mim. Outras coisas podem ser avisos de uma coisa particular para ela, né? Essa experiência pode ter sido só para ela, não para mim, não para você.
mas ela quis contar aqui, né? Então, quando a gente tem esse tipo de experiência, irmãos, é bom a gente atentar sim, prestar atenção sim, viu? Não é besteira e não é mentira. E eu agradeço muito a irmã Andréia, já quero agradecer a ela. Irmã Andréia, muito obrigado por você ter deixado a sua experiência aqui registrada para nós, para que nós pudéssemos comentar. Irmãos, vamos atentar a isso, tá? Sobre essas coisas. E muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o vídeo de hoje, ok? Deixa aí seu comentário, o que é que você acha, o que é que você pensa, o que é que isso significa para você na sua interpretação, qual foi a parte que mais te chamou a atenção, que fez sentido para você, ok? Então deixa aí o seu comentário, vamos conversar sobre isso, ok? E até o próximo vídeo, comentando nos comentários. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?